Olá, bem-vindos a mais um encontro da pesquisa científica. Nosso tema de hoje refere-se à coleta de dados por entrevista e questionário. Inicialmente, queremos destacar a importância da coleta de dados para uma pesquisa científica. Esta é uma das fases mais importantes por trazer informações necessárias ao projeto de pesquisa. Esta coleta pode ser utilizada tanto na pesquisa qualitativa quanto na pesquisa do tipo quantitativa. O importante é o cuidado que deve ser dispensado na hora de coletar as informações, que também devem ser precisas ao receber essa informação. Para tanto, esta fase requer um planejamento tanto ao tipo de coleta como do perfil de público a ser entrevistado. E também um rigor científico nesta coleta, evitando desta forma possíveis distorções ou influência do entrevistador, de forma a comprometer as informações coletadas com o entrevistado. Portanto, voltamos a enfatizar o rigor científico que garanta a fidedignidade dos dados coletados. Para tanto, o entrevistador deve evitar distorções na hora de realizar as perguntas. É próprio do ser humano interferir ou contagiar as questões com sua opinião sobre o tema abordado. Outro dado que deve ser observado é a quantidade de dados obtidos. E isto acontece quando as questões são muito abertas e o entrevistador acaba não atingindo seu objetivo pela falta de foco na pergunta. Bem, estas são algumas questões preliminares da coleta de dados. E agora queremos conversar um pouco sobre esse instrumento importantíssimo da pesquisa, que é a entrevista. Vamos ao slide? A entrevista, enquanto técnica de investigação, pode ser utilizada em qualquer tipo de pesquisa, seja ela de ordem pessoal, íntima ou complexa. Por ser mais flexível que outras técnicas de coletas, ela também torna-se vantajosa e possibilita esclarecer pontos duvidosos levantados por outro tipo de pesquisa. O bom entrevistador é aquele que sabe observar e ouvir o seu entrevistado. E seu trabalho deve buscar a obtenção de informações da forma mais clara possível e sempre buscar averiguar as informações recebidas. Enquanto entrevistadora de mães que têm filhos com deficiências, pude constatar o quanto essas informações podem ser distorcidas nesta área. Geralmente, as famílias, pela dificuldade de aceitação da deficiência, tendem, na hora da entrevista, a inverter as informações de forma a satisfazer sua expectativa com relação à aprendizagem da criança que apresenta dificuldade em aprender. Isto não quer dizer que elas mintam a respeito do questionado. A psicologia esclarece que essa situação deve-se muito a um processo de luto não elaborado que as famílias devem passar até a consciência ou aceitação da deficiência de seu filho, que é considerado diferente dos demais. E esta situação pode ocorrer em várias áreas da ciência, e a isso entendemos como contaminação nas informações, o que realmente pode comprometer a pesquisa. Bem, o autor do livro dessa disciplina, o professor José Guilherme, apresenta 4 formas de abordagens de pesquisa. Vamos verificar? A abordagem face a face, segundo o autor, oferece algumas vantagens, entre elas a recusa em colaborar por estar frente ao entrevistador. A pesquisa em grupos é interessante quando há certa uniformidade no grupo eleito, como alunos ou empresas, onde os operários têm certa uniformidade social e assim por diante. No caso do telefone, há algumas inconveniências, como o receio do entrevistado que não reconhece o entrevistador, e, finalmente, por correspondência que requer mais custo e o retorno não é tão satisfatório pela dificuldade em postar o documento.
Apesar das dificuldades, principalmente das abordagens por telefones ou correspondências, estas não devem ser descartadas, pois em algumas situações não há como levantar dados pessoalmente e há de se recorrer a essas formas também. Outro instrumento de pesquisa são os questionários, que também são formas de entrevista. Observem que o autor fala a respeito. Os questionários devem ser construídos a partir dos elementos que circundam o problema de pesquisa e suas hipóteses. Se o autor deseja provar que a diminuição da natalidade de determinada região se deve a restrições de renda, terá que elaborar perguntas que ofereçam dados que comprovem a ligação entre o problema e a hipótese. Vejam no exemplo citado pelo autor. Caso ele já tenha levantado a hipótese de que a renda influencia na questão da natalidade, obviamente, o pesquisador precisará levantar esses dados na região onde ele levantou tal hipótese, não é mesmo? Observem que falamos também a respeito da comprovação da hipótese. No entanto, pode acontecer o contrário, que após a análise desta pesquisa, essa hipótese caia por terra. É possível que ela não se confirme, e aí o pesquisador precisará delimitar outra hipótese, mesmo que sua pesquisa já tenha se iniciado com tal hipótese, ou ele poderá prosseguir na mesma linha de pensamento, apenas destacando uma negativa em sua hipótese após a análise da coleta de dados. Falamos em questionários. Então, vamos conhecer o formato desses questionários, que podem ter questões abertas e fechadas. Vamos, primeiramente, à definição de questionários fechados. As perguntas fechadas são aquelas que oferecem respostas prontas, sendo, por isso, mais fáceis de serem agrupadas em blocos para fins de tabulação. As respostas oferecidas aos entrevistados podem ser ainda de dois tipos: fechadas de múltipla escolha ou fechadas com afirmações. Uma das vantagens do questionário é que nem sempre o pesquisador precisa estar junto com a pessoa ou o grupo que irá respondê-lo. Outra grande vantagem é o anonimato. Muitas vezes a pessoa gostaria de comentar sobre o tema, mas se abstém por receios pessoais, como é o caso de alguém que precise se posicionar sobre questões polêmicas, como é o caso de abortos, sexualidade, entre outros. Enfim, esta liberdade de expressão é muito rica para o pesquisador, que terá nas respostas anônimas uma grande possibilidade de fidelidade. Bem, falamos em perguntas fechadas com uma afirmação. Vocês têm um exemplo no livro didático e aqui apresentaremos outro exemplo. Veja a seguir. Você participa dos programas de capacitação de sua escola? Por quê? Os cursos são importantes para meu desenvolvimento profissional, ou porque frequento por ser obrigada pela instituição, ou preciso de horas para elevar ou melhorar meu currículo, ou ainda frequento, mas considero perda de tempo. Esta pesquisa procura identificar a validade e aproveitamento dos cursos ofertados por instituições de ensino via escola. Observem que o pesquisador considera que os professores e funcionários participam dos programas de capacitação ofertados dentro da instituição. Observem também que o pesquisador tem como objetivo apenas saber por que frequentam os cursos de capacitação. Ele não deixa aberta a questão para outras discussões. No entanto, conforme o resultado, ele poderá posicionar-se na hora da análise e sugerir algum tipo de encaminhamento para estes cursos, se houver oportunidade. Outro modelo de pesquisa que pode até sobrepor a este com o mesmo tema, porém em formato de múltipla escolha. Vamos ao slide? Como você gostaria que fossem realizados os cursos de capacitação de sua escola? Os encontros poderiam ser anuais, os encontros deveriam ser semestrais, os encontros deveriam ser bimestrais, ou não tenho interesse em participar.
Neste caso de pesquisa, os profissionais que responderão ao questionário têm a opção de responder que gostariam de participar dos cursos e em que proporção, como também têm a opção de recusa por tipo de programa. Além desses modelos, há perguntas fechadas com afirmações. Veja o modelo. Em sua opinião, os cursos de capacitação não são bem aceitos nas escolas porque a. Os temas são escolhidos e elaborados pela Secretaria de Educação, o que compromete a realidade da instituição local. Resposta: concordo totalmente, concordo parcialmente ou não concordo. Alternativa B. Os temas deveriam ser indicados pelos funcionários da escola local. Respostas: concordo totalmente, concordo parcialmente ou não concordo. As questões em forma de questionário se complementam entre si, ou melhor dizendo, direcionam a opinião para uma solução, pois o pesquisador preconiza que os cursos de capacitação apresentam dificuldades de aceitação em decorrência do tema, então ele foca as respostas nesta premissa. Ainda há outro tipo de questionário que se organiza em respostas mistas e com alternativas de respostas abertas. Vejam só. Os cursos de capacitação nas escolas deveriam ser gerenciados. Opções: pela equipe pedagógica da escola local, pelo Ministério da Educação, pelas secretarias estaduais de educação, por profissionais de universidades ou outra fonte ou setor. Neste exemplo, o pesquisador considera que os profissionais da escola apreciam os cursos de capacitação, porém discordam de seu gerenciamento, o que compromete a frequência e aproveitamento a estes cursos. As perguntas fechadas apresentam um leque de vantagens, como a facilidade de aplicação e rapidez ao responder. Geralmente, os entrevistados não gostam de questões muito abertas que exijam mais leitura ou elaboração de pensamento. Outra vantagem está numa menor possibilidade de erro e riscos de imparcialidade. Por serem objetivas, não tem como fugir das respostas que são claras e precisas. No entanto, elas podem polarizar as respostas, ou seja, forçar respostas se o pesquisado tiver outra opinião que não conste nas perguntas elaboradas pelo pesquisador. E neste caso, a pesquisa pode ficar comprometida pela falta de alternativas para o tema pesquisado. O que acontece quando o pesquisador não tem intimidade com o tema e não conhece o público a ser pesquisado. Como vocês observaram, existem N formas de coletar esses materiais. O importante é que você conheça esse tema, que você conheça o público que você vai pesquisar. Se for uma questão muito polêmica, como falamos, procurem as perguntas ou procurem os questionários que não deixam as pessoas muito expostas a ele. Dessa forma, você vai ter muito mais confiabilidade. Agora, se você precisa de um grande número de pessoas para responder essa questão, para colocar isto em tabulação, talvez você precise um questionário mais fechado e que tenha uma abrangência maior, um público maior para poder respondê-lo. O importante é que quando você tem o tema, você já pense nessas possibilidades, você já busque uma saída, se for o caso, para tentar resolver este impasse. É muito importante na coleta você estudar o tema, estudar o grupo, conhecer pelo menos um pouco desse grupo. Lembram quando nós falamos dos pais que têm dificuldade na aceitação da pessoa com deficiência? É importante que você saiba um pouquinho, entre na psicologia para entender como que esta família resolve este problema. Então, antes de você acertar o tema, acertar o tipo da pesquisa, já pense na possibilidade de ter que trabalhar um pouquinho, com esses dados que você terá à mão. Por hoje é só e até o nosso próximo encontro.